mais de 220 anos, o Círio de Nazaré é uma festa sem precedentes, onde tudo é superlativo, grandioso e inigualável. Muito mais que uma multidão de fiéis que tenta caber nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, ele provoca um turbilhão na Amazônia inteira e envolve todos os setores da sociedade, transcendendo a fé e a razão. Inexplicáveis são os efeitos que envolvem este acontecimento, por isso é Ninguém resiste ao Círio. E pensar que tudo começou ainda em 1700, em uma Belém modesta e pouco desenvolvida, quando Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré de apenas 28 centímetros, na margem do Igarapé Murutucu, próximo à estrada do Maranhão, bem além dos limites da cidade, que até então tinha pouco mais de 6.500 habitantes. De acordo com a tradição, Plácido levou a imagem para casa, mas ela sumiu no dia seguinte e foi reencontrada no mesmo local de antes. O fato se repetiu ainda algumas vezes, e Plácido então construiu uma pequena ermida que logo começou a receber visitas de dezenas, centenas e milhares de devotos que ficavam sabendo do milagre. Com o passar do tempo, a devoção foi crescendo, e anualmente, no mês de setembro, era realizada uma grande festa no local que passou a ser chamado Arraial de Nazaré, uma grande clareira que foi aberta no meio da floresta em torno da ermida de Plácido. Ao longo dos anos, mais 2 ermidas foram construídas substituindo as anteriores. Uma começou a ser erguida em 1736 e a outra em 1799. Em 1852 começou a ser construída a Igreja Matriz, substituída depois, a partir de 1909, pela Basílica Santuário como a temos atualmente. Suntuosa e digna da Rainha da Amazônia, uma verdadeira joia da arquitetura sacra. A Basílica Santuário de Nazaré é um dos cartões postais da Amazônia, porque ela ilustra bem uma riqueza em todos os sentidos, seja da fé de um povo que ama Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Jesus, seja também pelo significado arquitetônico desta igreja, que é uma obra de arte, seja também porque aqui se realiza o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma igreja construída graças aos esforços dos padres barnabitas, iniciada no tempo áureo da borracha e prolongada a sua construção por quase 70 anos. De modo que tudo isso é a expressão da fé, da devoção de todo um povo para com a Mãe do Senhor. A movimentação para a festa anual no Arraial de Nazaré era tão intensa que chamou a atenção do capitão-geral do Rio Negro e Grão-Pará, Francisco de Souza Coutinho, tanto que fez com que ele quisesse oficializar a festa com uma grande feira de produtos. Em 1790 solicitou autorização a Portugal, que foi atendida apenas 2 anos depois. Foram meses de preparação para a festa. O capitão mandou trazer produtos de todas as localidades da região. A feira aconteceria no mês de setembro, mas ainda nos primeiros meses do ano, o capitão ficou doente e fez uma promessa a Nossa Senhora de Nazaré, a de que se ficasse curado para a realização da feira de produtos, levaria a imagem até a capela do Palácio do Governo para que fosse celebrada uma missa e depois seguiria até a ermida no Arraial. A graça foi alcançada e no final da tarde do dia 8 de setembro de 1793, portanto, aconteceu a grande procissão após a missa na capela do Palácio. O primeiro Círio reuniu 1932 militares e foi acompanhado por cerca de 10.000 pessoas, número que com o passar dos anos foi aumentando gradativamente. Em 1902 foram 25.000 pessoas, em 1937 400.000, em 1976 meio milhão, em 1980 800.000 e em 1991 já passava de 1 milhão de pessoas.
Em 1993, o círio de número 200 alcançou a casa dos 2 milhões, atualmente já passando desse número. Mas sem comprovação científica, a organização prefere não arriscar em afirmar. Em 1800, a população de Belém passava dos 12.400 habitantes, e 50 anos depois, 1850, já beirava os 50 mil. A cidade crescia rumo à sua nova formação em torno do arraial. A procissão passou assim a fazer parte da festa de Nazaré e depois recebeu o nome de círio, que é o mesmo de uma grande vela em cera, que era utilizada para iluminar os caminhos nas romarias e peregrinações que eram realizadas à noite em Portugal desde o século V. Em Belém não foi diferente, já que a procissão ocorria ao cair da tarde e a noite parecia chegar mais rápido, afinal, o caminho desde a cidade até o arraial era em meio à floresta. As velas ou círios passaram também a ser levadas pelos devotos como pagamento de promessas. Ainda hoje, a movimentação em torno da festa envolve toda a Amazônia e é impossível não se contagiar pelo círio. Não apenas pelo aspecto religioso, mas todos os demais que envolvem diretamente a vida do povo da Amazônia. Meses antes, a cidade começa a se preparar. O tema é lançado ainda no final da festa anterior, e é ele que norteia as reflexões e o trabalho de evangelização. No mês de maio, como parte da programação do aniversário da elevação da Basílica à categoria de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém, acontece a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória e é lançado o cartaz oficial de divulgação do círio. De acordo com a diretoria da festa, a cada ano são produzidos somente pela organização 300 mil cartazes. Começam as visitas da imagem peregrina por vários lugares. Em 2016, foram visitadas 456 instituições públicas e privadas, incluindo 21 casas penais, 14 hospitais, 77 escolas e 45 comunidades e igrejas, além de 21 cidades no Pará e mais 5 estados. No início de agosto é celebrada a Missa do Mandato, um envio aos missionários que seguem de casa em casa para as peregrinações. A tradição foi iniciada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo e atualmente 120 mil casas são visitadas pelos mais de 5 mil grupos de peregrinações, distribuindo 100 mil livretos e contando com a participação de 1.200.000 pessoas. Todos os gastos da organização da festa ficam em torno de R$ 3.400.000. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o chamado efeito círio, que é o conjunto de todas as manifestações que envolvem a festa, injeta cerca de R$ 1 bilhão na economia paraense em todos os setores econômicos que envolvem o Estado, mas em especial agricultura, indústria, comércio e serviços, onde temos o turismo. De maneira geral, o círio, além de ter o valor de evangelização, também contribui decisivamente com a economia no Pará, gerando emprego e renda. Como, por exemplo, vejamos números hipotéticos do tradicional almoço do círio, com o pato no tucupi e a maniçoba. É quase impossível mensurar a quantidade de ingredientes que são vendidos na época da festa, mas considerando que a região metropolitana de Belém, composta por 7 municípios, possui mais de 2.420.000 habitantes e 600.854 domicílios, assim, bem por alto, podemos afirmar que são cerca de 600 toneladas de maniçoba e mais de 500 mil de litros de tucupi. Mais de 20 mil voluntários se empenham na organização, além de 40 instituições públicas e privadas envolvidas nas ações de saúde e segurança. Só a Guarda de Nazaré possui 1.400 homens e a Pastoral da Acolhida, 1.126 voluntários. O grupo atende quase 21 mil romeiros na Casa de Plácido, distribuindo mais de 20 mil refeições gratuitamente. Nas 12 romarias oficiais do círio, a imagem peregrina percorre 142 quilômetros em 42 horas de procissão. A programação começa oficialmente com a missa de abertura ainda na terça-feira que antecede o círio e segue por mais 15 dias até o recírio, com uma grande programação religiosa na Basílica Santuário. E em outras partes da cidade, a programação é cultural.
Em 2013, quando a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu o Círio de Nazaré como patrimônio imaterial da humanidade, incluiu também, além dos eventos religiosos, algumas das festas consideradas profanas, portanto, não reconhecidas pela Igreja, mas que fazem parte do calendário oficial da cidade. O Alto do Círio, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, realizado na sexta-feira que antecede o Círio. O Arrastão do Círio, da Fundação Arraial do Pavulagem, realizado na véspera do Círio após a saída da Moto Romaria. E a Festa das Filhas da Chiquita, que acontece em frente ao Teatro da Paz após a passagem da Trasladação. Ainda segundo o DIEESE, se o número de participantes de todos os eventos do Círio fossem somados, ultrapassaria a casa dos 5 milhões de pessoas. Entretanto, há que se considerar que as mesmas pessoas participam de mais de um evento. Na segunda-feira que antecede o Círio, é celebrada a Missa dos Comunicadores, quando são convidados todos os profissionais dos veículos de comunicação que participam da cobertura da festa. Na terça-feira antes do Círio, acontece a missa de abertura oficial com a inauguração do arraial e das luzes da fachada da Basílica. Na quarta-feira, começa a vigília de adoração eucarística, onde grupos se revezam por 48 horas ininterruptas de orações e cantos, intercedendo pela festa na Capela Bom Pastor. E na Basílica, acontece o concerto mariano Canto para Maria. No mesmo dia, também é feito o transporte dos carros de promessa para os galpões da Companhia Docas do Pará na orla da cidade. E de lá, eles só saem na madrugada do domingo. O transporte já se tornou quase que uma procissão da programação, percorrendo as ruas com muita animação. E no final, a bênção com a imagem peregrina. Na quinta-feira à noite, na Basílica, um dos momentos mais aguardados, a missa e cerimônia de apresentação do manto da imagem peregrina. A peça é trocada todos os anos e é um dos ícones da festa. Sua produção é cercada de segredos. O manto é guardado até a hora da cerimônia. E na sexta-feira pela manhã, no final da vigília, acontece a missa que antecede o traslado para Ananindeua e Marituba, quando a imagem peregrina começa a sua jornada. É a primeira das romarias oficiais. O percurso de 55 quilômetros é feito em cerca de 12 horas, envolvendo romeiros e turistas, além de veículos, motos e bicicletas. A estimativa é de que aproximadamente 1.300.000 pessoas participem acompanhando ou assistindo a passagem. No sábado seguinte ao Círio acontece a Ciclorromaria, com a participação de cerca de 10.000 pessoas, entre ciclistas e pessoas concentradas ao longo do trajeto de 13 km e 800 metros.
Ele é feito em cerca de 2 horas e, ao final, é escolhida a bicicleta mais enfeitada. À tarde é realizada a Romaria da Juventude, e a cada ano o ponto de partida é uma paróquia diferente da Arquidiocese de Belém. Por isso, o percurso e o tempo de realização sempre mudam. A estimativa é de que pelo menos 50 mil jovens participem a cada ano. Na manhã do domingo seguinte ao Círio acontece a Romaria das Crianças. Cerca de 300 mil pessoas participam, percorrendo 2,8 km em aproximadamente 2 horas de procissão. A mais nova das romarias, a dos corredores, acontece no segundo sábado após o Círio pela manhã, com a participação de cerca de 5 mil pessoas. Ela percorre mais de 7 km em aproximadamente 1 hora de duração. No segundo domingo após o Círio, é a vez de uma das mais antigas romarias, a Procissão da Festa ou Procissão da Padroeira. O ponto de partida é sempre uma das 6 comunidades da paróquia. O cortejo é acompanhado por cerca de 10 mil pessoas até a Basílica Santuário. No mesmo dia, à noite, acontece a missa de encerramento e a tradicional queima de fogos no Centro Arquitetônico de Nazaré. O evento já foi alvo de muitas polêmicas, que aos poucos foram resolvidas com as adequações. No mesmo horário dos fogos, em uma cerimônia na casa de Plácido, é anunciado o tema para o Círio do ano seguinte. Pela manhã, na segunda-feira, 15 dias após o Círio, acontece a cerimônia de subida da imagem para o Glória no altar-mor. Começa então o clima de despedida da festa. Daí vem a última das procissões, que também é a mais curta, o Recírio. Ele tem a participação estimada de 5 mil fiéis. A Romaria percorre apenas 650 metros entre a Praça Santuário e o Colégio Gentil em cerca de 45 minutos. O clima é de emoção, já que por mais um ano a imagem peregrina esteve bem mais perto dos fiéis.